a veracidade da Torá através dos tempos. Abordamos um tema importante diante dos críticos que duvidam de que a Torá é uma inspiração divina. Diante dos acontecimentos históricos que revelam que, colocados à prova, se verificou que nossa Torá é verdadeira e que foi promulgada no Monte Sinai, os 10 mandamentos cujos conteúdo é desacreditado pelas maioria das religiões. Alguns até obedecem certas leis da Torá, como o Shabat e a Kashrut. Outros, porém, a desconhecem e são tildados de Velho Testamento, que são leis dos judeus e que não são universais. Vamos recorrer a fatos históricos que comprovam a veracidade da nossa Torá. Temos entre nossos ouvintes que há mais tempo vêm estudando estas matérias, mas temos os nossos novatos que estão começando com muita sede de conhecer a Torá. Eliyahu Quinton narra coisas fabulosas que nos dá motivos de crer no tema que abordamos. A história das intenções do rei Ptolomeu. Aconteceu que o rei Ptolomeu reuniu 72 eruditos e os colocou em 72 casas em separado. Sem revelar-lhes o seu propósito, ele então os visitou e disse para cada um em separado: escreva para mim uma tradução da Torá para o grego, da Torá do vosso mestre Moshe. Deus colocou nos corações de cada um deles as mesmas ideias e todos produziram separadamente versões idênticas. Ptolomeu queria que eles errassem. O Talmud de Megillah 9 relata: o rei não encontrou discrepância entre as traduções deles, até mesmo nos trechos que os sábios viram por bem afastar-se do literalismo. Ao traduzir, eles fizeram alterações idênticas. Esse foi o Kiddush Hashem, público, uma consagração do nome de Deus, bem como do nome de Israel e de seus sábios. Deus honra quem lhe honra. Ficou confirmado como o Eterno preserva e zela pela sua Torá. Ptolomeu quis envergonhar, ele saiu envergonhado, pois Hashem agiu em favor das suas divinas palavras. A tarefa que Ptolomeu impôs aos 72 sábios estavam além da capacidade humana. A Torá está escrita de tal forma que o seu conteúdo permite uma grande variedade de interpretações. Como um martelo que estilhaça a rocha, diz Jeremias 23:39, ele foi otorgada ao povo de Israel juntamente com os meios para que as suas palavras, frases, letras fossem interpretadas corretamente, permitindo assim que a vasta gama de significados que ela contém pudesse ser extraída. O que um tradutor deve fazer? Ele deve abandonar quaisquer pretensão de transmitir os níveis homiléticos, alegóricos e místicos inerentes a cada palavra e oferecer apenas uma versão literal do texto. Quem traduz a Torá para um idioma estrangeiro o transforma num recipiente vazio, desenvolvido das exegeses e dos seus múltiplos níveis de significado. Imagine quão difícil é para quem ama a Torá e reconhece a sua grandeza ter em mãos uma mera tradução literal. Se os sábios tivessem produzido versões diferentes, os 72 sábios, isso não diminuiria a importância do seu trabalho aos olhos dos judeus,
uma vez que temos por norma que tanto essas quanto aquelas são palavras do Deus vivo, já que o Eterno é o Deus da vida e do conhecimento. 1 Samuel 2,3. Ele dotou as pessoas do ponto de vista e opiniões divergentes, mas todos eles são suas criações. Mas aos olhos dos gentios, qualquer disparidade faria com que ridicularizassem tanto a Torá quanto os sábios que a tinham traduzido. Eles concluíram que o desacordo dos sábios prova que a Torá é falsa, pois os gentios comparam o Criador com a sua criação. Eles pensam, da mesma forma que no ser humano é impossível que posturas diametralmente opostas possam ser simultaneamente verdadeiras, o mesmo ocorre com relação a Deus. A encomenda que Ptolomeu faz aos sábios é o modo com que os forçou a trabalhar, deixou claro que só pretendia fazê-lo produzir versões divergentes com a finalidade de degreni-los. Foi por essa razão que foi otorgada ajuda divina aos sábios, e todos chegaram às mesmas conclusões quanto aos lugares em que se deveria fazer alterações no texto ou no tom, cumprindo assim o disposto no versículo no Salmo 3,8. Quebraste os dentes dos pecadores. O dia em que os 72 sábios concluíram as traduções gregas da Torá, 8 de Tevet, foi um dia de tristeza para Israel. Embora a providência de Deus em prol do seu povo e a proteção divina que foi dada aos sábios tenham sido reveladas naquele dia, evocando admiração tanto dos judeus quanto dos gentios, aquela era um momento de tragédia. Tão calamitoso quanto o dia em que bezerro de ouro foi feito. Em Megilat Ta'anit, os sábios descreveram esse evento da seguinte maneira: no 8º dia do mês Tevet, a Torá foi traduzida para o grego durante o reinado do rei Ptolomeu, e durante 3 dias o mundo ficou imerso na escuridão. Isso por ser comparado a um leão que foi capturado e enjaulado. Antes de ser capturado, todo o temia e fugiam dele. Depois de pego, todos os que foram olhá-lo disseram: onde está a tua força dele? Onde está a força dele? O mesmo se dá com relação à Torá. Enquanto ela permanecia nas mãos de Israel e era interpretada pelos sábios pela sua própria língua, a língua sagrada hebraica, todos se maravilharam com ela e temiam menosprezá-la. Até os gentios que desejavam estudar a Torá não tinham como acessá-la, como antes entrar sob as asas da Shekinah, aprendendo a língua sagrada e as formas de interpretação corretas. Mas depois que a Torá ficou enjaulada na tradução grega, profanada, foi como se a sua reverência tivesse sido removida, pois qualquer um podia vir lê-la e distorcer o seu teor. E por isso que os sábios compararam esse dia àquele no qual o bezerro de ouro foi fabricado. Assim como o bezerro de ouro não tinha poder tangível, mas aqueles que o veneravam acreditavam que tinham também a versão grega da Torá, ficou destituída de conteúdo legítimo. Mas os gentios que passaram a utilizá-la se convenceram de terem se tornado especialistas no seu teor. Engano puro. A afirmação dos sábios
de que durante 3 dias o mundo ficou imerso na escuridão é uma possível alusão ao fato de que, com o lançamento da tradução da Torá para o grego no dia 8 do mês Tevet, o mês passou a ter 3 dias de calamidades. Os dias 8 e 9, em cuja data morreram Esdra e Neemias, e 10, em cuja data o rei Nabucodonosor iniciou o cerco de Jerusalém. Concluindo o nosso tema, a veracidade da Torá através dos tempos. Temos abundantes materiais para expor. Vamos, aos poucos, colocando em nossa grade de notificações da Anusim Brasil, para que você possa se inteirar. Embora persistam os que negam, os que duvidam, os fatos históricos que embasam a veracidade da Torá, sua procedência, a quem foi ditado e por quem fortalecem nossa fé. Por outro lado, a paz que desfrutamos e bênçãos que recebemos são testemunhos que firmam a nossa fé para nós que ouvimos e já compreendemos, nos impulsiona a continuar a divulgar, a ensinar, a propagar as verdades que elas contêm. Vieram diretamente do Eterno. Isto fique bem claro. Vieram do Eterno. Yohanan Shaul, Shalom Lekulam.